pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de relacionamento, de networking. Como é que você faz para incentivar o networking do seu filho desde cedo? Será que isso é importante? E como é que faz para uma criança se preocupar ou saber como lidar ou fazer networking desde cedo? Se ela ainda é uma criança e tem tantas coisas para fazer. Você já ouviu falar que networking vale mais do que dinheiro? Opa! Se vale mais do que dinheiro, era legal que você ensinasse seu filho já a investir nisso também. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E antes de começar, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal. Se você quer se formar filhos inteligentes financeiramente, aperta ali o sininho, se inscreve e compartilha esse vídeo, curte esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Antes da gente falar então de como seu filho ou sua filha podem fazer networking desde cedo, desde que eles são crianças, é legal a gente entender o que é networking. Networking é uma palavra em inglês que eu gosto muito demais de usar em português como um sinônimo de relacionamento. Mas se eu falar só relacionamento, ninguém sabe exatamente o que eu tô falando. Então a gente acaba usando o networking mesmo. Networking é uma palavra que se refere às relações que a gente tem, à nossa rede de contatos que nos facilita algumas coisas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma reunião hoje, pensa na vida adulta, né, que fica mais fácil. Você quer hoje em dia vender, você tem uma fábrica de máquinas industriais. E aí você quer vender, por exemplo, para uma rede de supermercados, para uma rede de restaurantes, para ficar melhor de entender. Mas aí você conhece alguém que estudou com você, ou que estava lá com você e tal, na faculdade, ou que você conheceu um dia numa viagem, num passeio, e aí fica mais fácil, você fala: oi fulano, tudo bom? Posso te apresentar aqui uma solução, um produto que eu estou trabalhando que eu realmente acho que pode te ajudar? Esse é um dos exemplos, mas existem milhares de possibilidades que o networking oferece e que são muito saudáveis, são muito boas. E as pessoas acabam fazendo networking quando adultas de um jeito ainda meio errado, ainda pedindo muitos favores, tentando pensar nisso como sempre uma coisa de pedir, de usar o poder ou a influência da outra pessoa. E o ideal, então, é a gente partir desse vídeo aqui, se você vai ajudar seu filho, é legal entender que o ideal é você pensar, se a gente vai pensar então em ajudar o nosso filho, as crianças e os adolescentes, é legal então você começar entendendo para você o conceito de uma maneira mais adequada. Networking, então, se a gente está falando de relacionamento, é uma estratégia para você se relacionar com as pessoas, partindo sempre do princípio que é melhor você fazer pelos outros, ser gentil com os outros, que se você cultivar bons relacionamentos e as pessoas tiverem memórias positivas de você, se um dia você tiver uma necessidade, se elas te pedirem coisas e você atendê-las, é natural, então, um dia que se você precisar de alguma coisa, elas fiquem mais aptas a também te ajudar. Então, o relacionamento, ele sempre deve ser feito antes de você precisar de alguma coisa. Ele sempre tem que partir de você oferecendo alguma coisa para alguém. Certo, Luísa, mas eu já sei o que é networking, me ajuda aí com meu filho. Como é que eu faço para uma criança desde cedo poder, então, saber como se faz networking? Então, a minha primeira dica é você ser um bom exemplo, é você ser uma boa pessoa. Esses dias eu estava fazendo uma live com o investidor Sardinha, com o Raul Sena, e ele deu um exemplo, por exemplo, é ótimo, mas ele deu um exemplo de quando ele era muito novo e ele pediu um emprego ou quis fazer uma atividade em algum lugar e a pessoa, sem falar para ele, viu o sobrenome dele, lembrou que o pai dele tinha sido um ótimo funcionário no passado, tinha trabalhado lá naquela empresa, já não estava mais, e pensou: será que eles são parentes? Fez lá a lição de casa dele, estudou, viu que era, e depois que ele foi contratado, disse:
Essa é uma maneira, então, que a pessoa usou uma referência que ela tinha de relacionamento para oferecer uma oportunidade saudável para o filho dele. Então, esse pai, por ter sido uma pessoa legal, solícita, um bom funcionário, acabou trazendo benefícios pro filho também. Então essa é a minha primeira dica. Seja uma pessoa bacana, seja uma pessoa que ajuda os outros, que cultiva bons relacionamentos e tudo mais. Segunda dica, existem estudos muito bacanas que mostram que as crianças se desenvolvem mais e melhor se elas convivem com vários grupos de pessoas. Ai, Luiz, mas como assim? Ela é uma criança, ela só vai à escola? Mais ou menos. Pensa comigo. Primeiro, tem o grupo da família. Família também é networking. Se você mantém relações saudáveis com os primos, com os amigos, todas essas pessoas também vão crescer e eventualmente se desenvolver e apresentar você para possibilidades um dia que você ainda nem está sabendo quais são. Então, se você ajudar e tiver bons relacionamentos primeiro na família, legal, já é um primeiro grupo de convívio. E você não precisa nem falar dessa ideia de networking. É uma coisa que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo pra você e que se você fizer com espontaneidade, você não precisa nem falar com a criança. Você só vai incentivar e você vai ver que vai ter muito efeito. Então, ok, o grupo da família. Aí depois ela tem o grupo da escola, concorda? Então aí ela tem um grupo de pessoas lá da escola, que ela convive, que ela, se ela for um grupo legal, se ela for uma pessoa bacana com os colegas, tende a que no futuro isso traga bons frutos para ela. Depois, ela pode eventualmente fazer um esporte. Ah, mas ela faz o esporte na escola. Se a escola é muito grandona, também tem um efeito legal, porque ela acaba conhecendo as crianças das outras turmas, dos outros anos e assim por diante. Mas também existem aquelas crianças que fazem esporte em outros lugares. Então, pronto, já é mais um grupo de convívio. Fazendo um parêntese aqui importante. Isso também ajuda a criança a se desenvolver porque ela fica em contato com novas regras, com novas maneiras de funcionar, com outras pessoas, com outros amigos, com outras personalidades, com outros jeitos de ensinar, com outros jeitos de aprender. Então isso tem vários benefícios. Quando você, que eu tenho certeza que você é um pai, uma mãe, um educador bacana, você vai ajudar essa criança ou adolescente a ter boas relações. Então você vai incentivar a resolver problemas, a resolver conflitos, a conviver com diferenças. E essas relações, tudo isso que você incentiva, se você estiver desenvolvendo uma pessoa saudável, respeitosa, ela vai sim começar a praticar o networking dela. Ok, então teve a escola, a família e o lugar onde ela faz, por exemplo, um esporte. Pode ter também o lugar onde um clube, por exemplo. Vamos supor que você é sócio de um clube. Os clubes são lugares onde se faz muito networking. Aqui eu já ouvi uma história que era um clube muito caro, tinha uma inscrição lá, não lembro como é que fala, uma matrícula, um título de um clube, lembrei. Que era muito caro mesmo. E as pessoas estavam incentivando as outras, falando, nossa, mas é ótimo, vale a pena, porque você faz tantos negócios lá dentro que vale a pena o investimento no título, porque as pessoas que você convive ali acabam trazendo muitos negócios para a sua empresa, por exemplo. Então, se a criança conviver com esse grupo de pessoas do clube, pode ser que ela tenha benefícios no futuro também. Vamos pensar mais, vamos ampliar. Pode ter o grupo do idioma, uma vez eu estudei inglês, uma vez eu estudei nananã com outra pessoa. Eu não tô dizendo para encher a agenda das crianças, até porque eu acho que as crianças tem algumas que não tem tempo de ser criança, né? Que elas ficam cheias de tarefa. Mas o que eu quero dizer é que você pode incentivar que ela conviva com grupos diferentes. Não tem as crianças que ao sábado vão ao escoteiro, mais um exemplo aí. Então, se você estimular o seu filho a conviver com vários grupos, você está incentivando para que ele faça networking. Você está incentivando para que ele saiba fazer amigos, para que ele saiba entrar em grupos novos. Tem gente, por exemplo, que adulto vai a esses grandes eventos que tem para conhecer pessoas, para fazer networking. E às vezes sofrem, porque como é que eu faço para conhecer alguém? Como é que eu faço para abordar essa pessoa no café e nanana? Quando essa criança, desde muito cedo, convive em vários ambientes, ela acaba
criando maneiras de se expressar melhor e de se relacionar melhor, mesmo que seja com desconhecidos. Ela treina isso desde cedo e ela vai colher esse benefício de relacionamentos, né, de networking, quando ela ficar adulta também. Então, basicamente, são esses exemplos e isso que você pode fazer de um jeito super espontâneo. Você pode dar exemplos de gentileza na sua vida, com os seus vizinhos, no seu condomínio e, além do exemplo, incentivar para que ela tenha essas experiências, essas relações, incentivá-la que seja gentil e não faça pelos outros apenas esperando algo em troca. Mostrar para ela que quanto mais ela faz pelos outros, se um dia, eventualmente, ela precisar de alguma coisa, inclusive pode trazer sim benefícios a ela, mas que ela não precisa esperar naquele momento. O assunto networking eu quis trazer aqui para vocês porque tem sido muito falado por especialistas em várias áreas que não são só coaches, que não são, às vezes são especialistas em finanças, por exemplo, que são profissionais que eu sigo e acompanho até para eu estudar, e essas pessoas falam muito de networking. E aí eu fico pensando, então, que era um caminho muito importante e válido trazer aqui para falar com vocês, para a gente entender como desde cedo a gente pode ter esse efeito que vai representar muitos caminhos e alternativas e abrir portas para os seus filhos no futuro. Então espero que tenha ajudado e qualquer dúvida, deixa aqui na descrição para mim que a gente volta a conversar. Um grande abraço e até a próxima!